Meu nome é Andresa Lisiane dos Santos Guerreiro, eu tenho 47 anos e sou natural aqui de Novo Hamburgo. Eu estudei na escola São Jacó, do jardim até o 4º ano, a 4ª série. Morei no bairro Vila Crefe, quando eu era pequena. Depois eu vim morar no bairro Jardim Mauá. A minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe teve câncer de útero. É mais um ano que eu passo sem poder dar um abraço na minha mãe. E eu nunca entendi a morte da minha mãe. Eu nunca aceitei a morte da minha mãe. Para mim é muito difícil, porque todos os anos eu estou de aniversário e não tenho um abraço dela. Ela está de aniversário e eu não posso dar um abraço nela. Eu tenho minha irmã que tinha 6 anos, era eu e minha irmã. E depois o meu pai conheceu a minha madrasta, então hoje não foi fácil para mim, nem um pouco. Então o meu pai se casou novamente e daí veio a minha irmã mais nova, nós somos 3 irmãs. Então é eu e minha irmã mais velha, filha da minha mãe com meu pai, da minha mãe que morreu. E a minha irmã mais nova é filha do meu pai com a minha madrasta. Não foi uma vida fácil, eu tive muitos problemas, muito problema mesmo. Inúmeros problemas na minha infância, que às vezes eu sofro quando eu penso, mas me deu muita força. Nós nos criamos ali no bairro Jardim Mauá, depois que eu estudei no São Jacó, depois eu também estudei na escola estadual Antônio Vieira e depois fui para a escola para a Fevale. Daí eu fiz lá o meu 2º grau na Fevale, técnico em contabilidade, e iniciei então a faculdade de Direito. Eu lembro que quando nós éramos pequenas, eu e minhas irmãs, a gente ia muito ali na praça, então, que era conhecida como a Praça das Pombas, que tinha as pombinhas e tinha um trenzinho, tinha o chafariz, e a gente, final de semana, a gente estava sempre ali na praça brincando, e era muito legal aquela época porque tinha muita coisa bacana para fazer ali no centro. Então, eu sempre, quando falo na infância, eu me lembro de mim brincando ali na praça, que hoje então Praça do Imigrante, E também gostava muito de brincar na pracinha do bairro Jardim Mauá. Ali tem uma pracinha, que até hoje essa pracinha existe, e a gente brincava muito, a gente se reunia para brincar ali. Então foi uma infância que a gente curtiu muito as praças de Novo Hamburgo. Muita força para mim nunca desistir. Muita força para mim saber que um dia eu ia ser alguém, eu ia fazer algo por alguém, eu ia conquistar aquilo que eu sempre sonhei, sabe? E às vezes quando eu sofria, eu dizia, ou quando eu até apanhava, eu dizia assim, eu apanhei, mas eu vou aprender que eu vou ser forte, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu ia para a Fevale, para o Campus 2, para fazer o técnico contabilidade lá. Eu ia a pé, ali da Jardim Mauá até a Fevale a pé, todos os dias, porque eu queria me formar em técnico contabilidade. Depois eu me formei em técnico contabilidade, para mim foi uma alegria muito grande, porque era meu sonho. Eu desde pequena, eu dizia que eu ia ser advogada, desde muito pequenininha. E aí, quando eu comecei aí fiz o 2º grau em técnico em contabilidade, porque eu rodei na 4ª série e me frustrou demais. Então, eu odiava matemática. E aí, o que eu fiz? Quando foi para fazer o 2º grau, eu optei por fazer técnico em contabilidade, porque eu queria saber matemática. E fui muito bem no técnico em contabilidade. E depois, então, eu dizia, agora eu quero realizar meu sonho, que é ser, então, uma advogada. E aí comecei, porque na época o meu filho já entendia mais, hoje ele tem 22 anos, mas eu não consegui fazer antes porque eu ficava sempre em função dele, em função do trabalho. E eu era representante comercial, então era muito difícil. Às vezes eu estava em Igrejinha, Três Coroas, chegava atrasada para a faculdade, então isso não dava certo, E aí tinha o meu filho, toda aquela questão. Então eu optei por, na época, aí veio a pandemia, daí eu optei por parar então,
porque daí veio a pandemia, daí estava mais difícil ainda e eu trabalhava, quando meu filho era pequeno, eu trabalhava numa loja de roupas aqui no centro de Novo Hamburgo e eu ficava muito triste, muito frustrada, porque eu queria muito poder participar das coisas do meu filho, da escola, e eu não conseguia porque a loja é de segunda a sábado. E aí, um dia, uma amiga minha me convidou, quer trabalhar de representante? Ela era cliente da loja. E eu falei, mas não dá, eu não tenho, né, condições para fazer isso, né? Ela, não, vamos trabalhar eu e tu, a gente se ajuda. Então, cada semana, uma botava gasolina no carro, para não ficar pesado para nenhuma, porque nós não tínhamos salário fixo. E nós acreditávamos que ia dar certo. E eu acreditava que ia dar certo, porque o meu sonho era poder ir no Dia das Mães numa apresentação do meu filho. Aí então a gente começou a trabalhar e um ano a gente não vendeu nada. Um ano sem vender nada. Eu chegava numa empresa muito conhecida aqui de Nova Hartz, inclusive, e os representantes, e aí, como é que tá? Tá vendendo? Eu dizia, nossa, estou vendendo muito. Eu saía de lá, chegava no carro e chorava porque eu não tinha vendido R$1. E eu não queria desistir porque era a oportunidade que eu tinha de poder aproveitar o meu filho nas coisas da escola, curtindo as coisas da escola com ele, as festinhas que tinha de São João, que eu não podia ir, sábado trabalha, né? Então eu fiquei um ano. Daí um dia eu cheguei nessa empresa, é uma empresa muito grande de calçado, e eu falei, eu só preciso de uma oportunidade para vender. Uma. E aí ele disse, tá, então vou te dar. E aí eu agarrei aquela oportunidade e fui uma das pessoas que mais vendi naquela empresa. Tive muito orgulho disso. Eu comecei vendendo um material. E quando eu vi, eu tinha 16 materiais aprovados. E eu tinha que sair com os materiais escondidos para os outros representantes não ver, para eles não quererem pegar os meus materiais, porque às vezes eu estava assim na recepção e eu via alguém, eu estou vendendo isso, eu estou vendendo couro. Eu não vendo couro, mas se o cara está vendendo, eu vou atrás. E eu ia atrás. Aí eu chegava e dizia, eu tenho esse couro, porque eu sabia qual era o couro que a empresa queria, porque eu escutava, né? Então, aí eu me tornei uma representante comercial, vendi para grandes marcas, para grandes empresas. Pude acompanhar bastante as coisas do meu filho na escola, que era meu maior, né, medo de não poder acompanhar. E aí entrou junto essa questão dos animais, que daí quando eu vi, eu estava em função dos animais, às vezes eu estava indo para uma empresa, no caminho encontrava o cachorro na RS, eu parava, o cachorro ia junto comigo para a empresa, voltava comigo, eu ficava. Uma vez eu fui numa transportadora, abri a porta do meu carro, chovendo, um cachorrinho pulou. E eu com uma camisa branca, como é que eu vou fazer para deixar esse cachorro aqui? Levei junto, cheguei na empresa para atender toda suja a minha roupa, porque o cachorrinho não parou dentro do carro. E o pessoal da empresa, já sabemos, o motivo do atraso. Tava as patinhas de cachorro na minha roupa. Eu dizia, vocês já me conhecem, né? Então, todo mundo me apoiava bastante, assim, foi bem legal quando eu assim, me tornei uma boa representante, porque eu foquei bastante. Aí, depois de um período, eu me casei novamente e o meu marido tinha uma empresa, ele tem uma empresa, né, que trabalha com imóveis. E aí, como eu estava sempre muito na rua, saía de manhã, voltava de noite, um dia ele me disse, por que tu não faz um curso de corretora de imóveis e vem trabalhar comigo? Eu falei, poxa, bacana, porque antes de eu ser representante, eu já queria trabalhar como corretora. Só que na época era muito caro o investimento para fazer o curso de corretora de imóveis. Então, não tinha condições, então eu acabei não fazendo. E aí ele, não, vamos trabalhar juntos, né? Vamos sim. Aí peguei, fiz o meu curso, fui a Santa Catarina fazer então a prova, passei e comecei a trabalhar com ele. Então hoje eu sou corretora de imóveis. Atualmente eu não estou trabalhando porque eu me dedico 100% aqui à Câmara de Vereadores, porque no meu entendimento, tá? Isso é uma coisa muito pessoal minha. Hoje eu não consigo conciliar as duas coisas e fazer perfeitas as duas coisas, porque eu tenho me dedicado demais e no momento que eu vejo que as pessoas estão confiando em mim, no meu trabalho como vereadora, então eu me dedico 100% ao meu trabalho como vereadora. E para mim é muito gratificante, não me arrependo,
não fico triste, chateada por isso. Quando às vezes alguém me chama para mim vender algum imóvel, né? Tu tem um apartamento para vender, eu passo para os meus colegas corretores, porque eu prefiro ficar focada aqui, onde eu tenho que entregar um trabalho com muita competência. A minha paixão pelos animais começou, eu sempre gostei. O meu filho, quando era pequeno, com 3 anos de idade, ele quis um cachorrinho, então era o gaúcho Totó. E o meu filho gostava muito, 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 ele tinha hamster, era cachorrinho, e a gente sempre estava em função de animais. Mas quando eu fui morar no bairro Lomba Grande, isso há uns 12 anos atrás, eu comecei a andar na Estrada da Integração e comecei a ver os cachorrinhos que as pessoas abandonavam na rua. E aí um dia eu acabei parando o carro e pegando um cachorrinho, daí eu pensei, e agora o que eu vou fazer? Para onde eu vou levar? Aí entrei no Facebook, divulguei, consegui doar e aí eu comecei. Aí quando eu vi eu já estava com 30 e poucos animais. Daí eu pagava lar temporário em Sapiranga, em outros locais, para ficarem com os cachorros que eu pegava. Daí a gente castrava, vacinava, vermifugava e depois levava para as feiras de adoções. Aí eu comecei a fazer as feiras de adoções. A ideia da ONG surgiu quando a gente juntou um grupo de amigas que eram protetoras e cada uma tinha um cachorro em algum lar temporário. Uma tinha 2 cachorros, outra tinha 3. E quando a gente viu, um dia nós nos reunimos numa padaria e a gente conversou, quem sabe se a gente monta uma ONG e aluga um sítio, porque seria mais fácil. Porque na época pagava R$150 para um cachorro mais a ração, então tu tinha 3 cachorros ali, imagina, dava 450 mais a ração ainda, né? Então a gente começou a ver um aluguel e a gente descobriu uma chácara em Lomba Grande, era R$1.000 o aluguel e a gente se juntou, então formamos a ONG Amparo Animal. Na época, então, eu fui a fundadora. E aí começou o nosso trabalho como ONG mesmo, né? Então a gente ia muito em escola, dava palestra, divulgava muito o trabalho da ONG, nós fazíamos todo final de semana feira. Fizemos um trabalho muito legal, a gente chegou a ter 150 cães no sítio da ONG. Hoje, então, eu sou apenas voluntária, né, da ONG Amparo Animal. E as meninas continuam tocando, então, o sítio, o abrigo, a gente chama. Hoje, acredito que tem em torno de 70 animais. Como eu disse, eu faço o voluntariado, né? Arrecado também, que as meninas precisam. E quando eu resgato algum animal também, eu consigo a clínica, a castração, tudo a baixo custo, em nome da ONG Amparo Animal. É um trabalho bem bacana, mas hoje a gente não suporta mais, não consegue mais pegar para colocar no sítio da ONG, porque o nosso sítio hoje é um sítio muito pequeno, porque o sítio da ONG pegou enchente 3 vezes. E numa das últimas enchentes, sem ser a de maio, na anterior, nós perdemos cachorro e nós perdemos tudo. Os bombeiros tiveram que nos ajudar a salvar os nossos cachorros, senão eles teriam morrido todos, porque a água subiu muito rápido. Então, todo mundo ficou assim muito, muito preocupada quando chovia, porque a gente não tinha mais paz, não conseguia mais dormir. Começava a chover, a gente não sabia o que ia fazer. Então, a gente acabou comprando um pedaço de terra lá pequeno, assim, né? Menos de meio hectare, e a gente começou do zero. Né, com a ajuda das pessoas e depois com o valor que a gente arrecadou, a gente conseguiu então montar este abrigo que hoje tem os cachorros lá, né? E muitos cachorros são idosos, não tem como doar. Na verdade, eu sempre achava que que ONG com política não dava certo. Nunca fui muito a favor. Na enchente, eu trabalhei em torno de 21 dias resgatando vários animais dentro da água, ajudando pessoas. A gente ficava até às 6 da tarde buscando cachorro e depois eu vinha, buscava as marmitas aqui e levava para quem estava nas casas. E aí eu liguei para a Luísa Mel, para a assessora dela, e a assessora dela disse, não, vou pedir para a Luísa Mel ir aí, né? Porque eu disse, nós temos vários cães que a gente está precisando de socorro. E ela veio. E um dia ela perguntou lá na escola
na Roselândia, onde tinham eles tinham feito, né, um local para os animais, um abrigo, e a Luísa Mel perguntou, quem de vocês, tinha uma turma, vai concorrer a vereadora? A primeira coisa que eu falei, eu não, jamais, ainda falei, jamais colocaria a política no meio dos animais. Aí ela olhou e disse assim, tu tá muito enganada. Porque a política está em tudo. Eu me lembro direitinho das palavras dela. A política está em tudo, até no picolé que tu come. Então, como que tu quer ajudar mais os animais se não tem ninguém da política? Se não tem ninguém lá dentro lutando? Quem é o vereador que hoje luta? Daí eu fiquei pensando, quem é o vereador? Não tinha. Aí ela disse, então, vocês têm que começar a pensar diferente. Porque hoje, se vocês não tiverem alguém na política, lá dentro da Câmara de Vereadores, vocês não vão fazer nada pelos animais. E aí eu comecei a repensar. Né? Comecei a repensar, aí quando veio ali aquela época da política, eu ainda estava bem, assim, receosa. Até, na época, o Gustavo perguntou se eu queria concorrer e eu falei que não. Foi, né? Não, eu não quero. Mas sabe quando tu fica, poxa vida, mas será que, né, o que ela falou não faz sentido, mas ao mesmo tempo tu não quer. E aí Aí quando veio na segunda, terceira vez que o Gustavo falou comigo, que aí realmente tinha uma mulher tinha desistido, então o partido já estava, a campanha já estava ocorrendo, né? E aí o partido ficariam 2 homens, né? Daí eu pensei, será que não é a hora? Será que não é o que... será que não é o que Deus quer? Porque a gente, né, não entende as coisas de Deus, mas, né, é possível. E aí eu disse que eu ia pensar, aí no final de semana eu pensei, e na segunda eu aceitei, né? E eu sou bem, assim, intensa. Quando a gente vai com propósito, a gente luta por esse propósito, né? Mas eu estava bem convencida de que eu jamais conseguiria, porque teria o quê? 20 dias ainda de campanha, 21, né? Então a gente sabe que é impossível com 21 dias. E aí nós saímos para a rua, a gente conversou com as pessoas, a campanha que a gente fez foi conversar. E aí no dia eu tive essa surpresa, que fiquei muito, muito feliz e hoje muito grata por estar aqui lutando pelos animais. Então isso me dá muita força para a gente continuar, porque não é fácil. Eu lembro que os meus colegas vereadores diziam, não é fácil. E eu dizia, eu imagino que não é fácil, mas a gente não faz ideia. É só quando tu tá aqui que tu consegue entender quando se diz não é fácil. Porque realmente, assim, ó, nos primeiros dias para mim foi muito difícil. Por várias vezes eu pensei em desistir, porque a gente não está acostumado nessa rotina que se tem aqui, né? Então é difícil. Para minha surpresa, hoje aqui dentro, não é só causa animal. E tem muitas pessoas que pensam assim, ela é vereadora da causa animal. Mas tem muitas pessoas que me procuram não para causa animal. Então, é bem assim importante eu estar aqui todos os dias. Eu me dedico 100% às pessoas. E uma coisa eu deixo bem claro, que o que eu consegui fazer para melhorar a vida das pessoas nesses 4 anos, eu já sou uma pessoa realizada. Porque no momento que a gente está aqui, eu acho que a gente tem que estar aqui para usar essa ferramenta para poder ajudar o máximo de pessoas e animais que a gente puder, né? Então, quando eu consigo ajudar um animal, eu sempre pensava isso na ONG, quando a gente conseguia finalizar com uma adoção, eu dizia, se eu conseguir mais adoções, eu estou muito feliz, mas essa já me encheu de orgulho. O que eu tenho enfrentado, que é um desafio muito grande para mim, é a espera, é a burocracia. Para mim, essa é a pior parte. Tanto que eu já fui chamada de imediatista, né? Porque eu não consigo entender que para ti comprar uma caneta, tu tem uma burocracia, né? Eu não digo nem aqui dentro, mas na parte daí do executivo, porque a gente faz, né? A gente faz os projetos, indicações, mas quando tem que pôr em prática as coisas, é muito demorado e é muito complicado. A gente, por vezes, desanima, porque tu pensas, poxa, eu fiz isso, né? Deu tudo certo, e agora? E aí?
né? Na hora de ter ação, na hora de a coisa acontecer, né? Demora tanto. E isso para mim tem sido um desafio muito grande. Eu tenho trabalhado muito isso, porque eu quero assim, ó, eu sempre fui assim, não, eu quero para ontem, eu quero, sabe, se tu pode fazer algo, faz logo. Ah, mas eu tenho que esperar, daí tem que esperar o carro, daí tem que esperar isso, eu tenho que esperar aquilo. Isso é a pior parte para mim. Acaba eu sendo contra algumas questões que até vêm do executivo, não por ser contra, não estar com o executivo, mas porque eu tenho os meus ideais, os meus princípios e eu acredito naquilo que eu acho que é correto. Então, vou trabalhar muito, me dedicar muito aqui, 100%, a minha vida está 100% aqui, e eu não me arrependo. E se eu puder, se eu deixar algo bom para as pessoas, eu já estou muito feliz, eu já fiz, os meus 4 anos valeram a pena. Eu não faço nada pensando assim, ó, eu vou ajudar porque eu vou concorrer e quero me reeleger. A gente não sabe o dia de amanhã. Tu sabe? Eu não sei. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. A gente tem que fazer as coisas hoje. E deixar as coisas sempre a nossa marca no dia de hoje. Não pensando lá daqui 4 anos. E é isso que eu espero. E vou me dedicar muito para ajudar as pessoas. Eu já fazia muito trabalho social antes de eu estar aqui dentro. Tanto que talvez foi isso que me elegeu e eu também nem saiba, porque, né, fazia tanto com os animais quanto com as pessoas. Então agora eu estando aqui, eu vou usar a ferramenta que eu tenho na minha mão sim para ajudar. E para ajudar as pessoas, para ajudar os animais, para ajudar as crianças. A gente não vai mudar o mundo, mas o pouquinho que a gente mudar já vai fazer uma diferença no mundo. O Gustavo tem enfrentado muitos desafios. A gente sabia que não ia ser fácil, mas eu, particularmente, não esperava que fosse ser tão difícil. E eu vejo que para ele também não está fácil. A gente tenta, na medida do possível, né, acompanhar e tentar entender, né, mas algumas coisas a gente acaba indo para um outro lado, porque cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de ver as coisas, a situação, né? Então, eu tento sempre que possível, né, estar junto, apoiando, né? Mas, às vezes, a gente também se coloca um pouco no contraditório, porque tu também tem as tuas convicções, né? De imaginar e de entender o que vai ser bom, o que não vai. Mas eu acho que ele tem feito um trabalho, assim, com muita competência no sentido de buscar alternativas. Principalmente... E isso eu volto a dizer, dou os parabéns para toda a equipe, todas as secretarias, todas estão de parabéns. Não vou citar nenhuma secretaria para não esquecer, mas na questão da enchente, do plano de contingência, que eles colocaram em prática e graças a Deus, porque a gente fica aflito, né? Todos nós ficamos aflitos. E então ele conseguiu, né, fazendo a prevenção antes. Então, isso foi um ponto muito positivo, porque tu imagina que se a gente já está cheio de problema, saúde, nas escolas, tem muitos problemas, tá? Tu imagina se a gente ainda vem a ter problema com a enchente. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante, porque a gente consegue tocar as outras coisas, né? Mas uma enchente, as pessoas perdem casa, perdem os seus móveis, perdem tudo. E muitas vezes perdem a vida. Então, isso eu falei na tribuna, né? Às vezes a gente cobra e eu sou muito de cobrar. Até ele brinca comigo que eu sou muito imediatista e muito braba, que eu quero tudo para ontem. Essa questão toda que ele tem feito, eu acho que nós vamos sim ter um ano que vem melhor. Esse ano eu acho que vai ser apagando os incêndios, tentando se reestruturar. E as pessoas acham que é fácil. Eu era uma pessoa que eu batia muito de frente, né, com o poder público. E hoje, estando aqui e vendo como é que é, a coisa não é como a gente... não, mas ele pode fazer assim. Eu mesmo já falei, não, mas por que ele não faz assim? Só que aí tem vários, né? Então, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, mas acredito que esse ano ainda vai ser de muito aprendizado e vai ser um ano, assim, que a gente vai ter que passar por muita coisa, mas ano que vem vai ser um ano já... E essa questão da enchente foi o que mais, assim, me mostrou a competência que o Gustavo tem para poder, né, então, trazer a nossa cidade para um patamar muito melhor. Eu acho extremamente importante a gente estar dentro das comissões,
Para mim foi a minha escola, no sentido de que eu aprendi muito rápido e eu já sei o que eu preciso para cada uma. Então, a Comissão da Saúde, nós estamos muito bem alinhados e, assim, eu sempre digo, causa animal é saúde pública. Por que eu quis a Comissão da Saúde? Aí tu vai dizer, mas não tem nada a ver com causa animal. Tem tudo a ver com causa animal. Tem completamente tudo a ver com causa animal. Porque é saúde pública e eu preciso que as famílias estejam bem. Como que uma família vai adotar um cachorro, então, se ela não está bem? Né? A gente une, então, né? E a gente precisa lutar pela saúde de Novo Hamburgo. E eu quero fazer isso, entendeu? Eu quero lutar pela saúde. A do meio ambiente, também eu linko tudo com causa animal e com as questões de que a gente não anda sem o meio ambiente estar, de a gente ter olhos para o meio ambiente. Então, a gente precisa ter um olhar para o meio ambiente. O que nós estamos fazendo aqui em Novo Hamburgo pela nossa cidade? De que forma Novo Hamburgo caminha de uma forma para ser uma cidade mais limpa, né? Então, assim, se a gente está nessa comissão, tu consegue entender e tu consegue participar e até consegue ajudar de alguma forma. Para a gente ter saúde, a gente precisa ter um ambiente saudável, né? E a da COJUR é uma comissão que eu queria muito estar, porque como eu, então, né, estava na faculdade de Direito, e é importante a gente também estar por dentro, até para nós sabermos o que a gente vai votar, de que forma a gente vai votar, é muito importante ali, é muito criterioso, então a gente também tem que ter critérios. Então, eu gosto muito dessa comissão, me identifico muito, né, e também aprendi muito ali nos primeiros dias. Hoje já, né, tô bem, assim, ciente do meu papel e também da importância que é essa comissão. Ela é uma das comissões mais importantes porque passam todos os projetos de lei, né. Então, para mim é muito gratificante. E das comissões especiais, eu fui em Porto Alegre, né, num seminário, e se a gente tiver um olhar atento para as nossas crianças, está muito, muito grande a rede de pedofilia. Então, é a internet, é os joguinhos. A gente precisa trazer, eu falei na tribuna, não é uma conversa que a gente gosta de subir na tribuna e falar. Não é uma conversa que a gente quer dizer que hoje tantas crianças estão sofrendo por conta da pedofilia, dos pedófilos que estão aí, estão muitas vezes do lado de uma criança e o pai não sabe, a mãe não sabe. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa cidade, porque aqui na nossa cidade a gente passa por isso. A gente precisa trazer esses assuntos para a Câmara de Vereadores. Esses assuntos a gente precisa trabalhar aqui. Então, também é importante que eu participe das comissões para poder trazer de uma forma assertiva. A gente precisa, e eu não sei, a gente está vendo, vou ver, vou pensar, agora aqui está falando. Tem escolas em outras cidades que tem teatro. Tem teatro, eu vi uma escola fazendo um teatro das crianças, dos pedófilos, né? E também das mães, da questão das mulheres, né? Da violência, crianças fazendo teatro, falando da violência. Então, assim, a gente precisa inserir esses assuntos nas escolas. E esse assunto não é do sexto ano. Esse assunto a gente tem que falar desde pequeno, porque as crianças, quando elas estão criando seu caráter, enquanto são pequenas. Então, a gente precisa começar a plantar a sementinha do bem enquanto elas são pequenas. Inclusive, eu falo para a causa animal também, de como cuidar de um animal, de como não ser essa pessoa que, quando for grande, adulta, vai matar um animal, vai bater, vai maus tratos, né? Então, a gente tem vários assuntos que pode ser abordado na escola, porque é importante a gente levar para dentro da escola os assuntos que aqui fora a gente vive, e é realidade, né? Não é nenhuma mentira. Também estou numa comissão, que é a comissão da Lomba Grande, que eu me identifico muito com a Lomba Grande. Eu, desde pequenininha, a gente viveu na Lomba Grande, e depois a gente morou em Novo Hamburgo, aqui na cidade, então, né? Não na zona rural. E fazem 12 anos, eu morei 10 anos na Lomba Grande, então tem meu coração
E eu já conheço bastante coisa da lomba grande, conheço toda a lomba grande, conheço, é uma extensão muito grande de estrada, né? São 265, se eu não me engano, ou 64 quilômetros de estrada. Então, tu tem que viver a lomba grande para poder ajudar. Então, eu me propus a isso e gosto muito. Eu me casei porque, na época, eu tinha, acho que, agora não me recordo, 21, 22 anos. Aí eu fiquei 21 anos casada, eu tive daí então o meu filho, que o nome dele é Gustavo. O Gustavo, ele me deu um fôlego de vida assim para mim lutar muito mais. Quando ele veio assim, tudo aquilo que eu passei, eu disse, meu filho não vai passar. E eu acreditei em mim, sabe? Eu acreditava em mim porque eu estava sozinha, tipo assim, lutando sozinha, né? E aí o meu filho, com 4 meses, ganhou meningite e foi para o hospital quase morto. Daí eu cheguei no hospital e os médicos não deram muita chance, assim, muita esperança, porque eles não estavam conseguindo fazer a punção lombar, porque ele acordava cada vez que fazia a punção lombar. E aí a médica veio de Porto Alegre e disse que era uma meningite, que ela não conseguia saber qual, mas ela ia começar a medicação. Aí ele se curou da meningite, só que ele desde os 4 meses tinha pneumonia. Ele tinha uma doença bem rara, que era uma doença da mudança de temperatura, que ele se atacava demais, ele tinha que ir todo dia de noite no Hospital Regina para fazer nebulização. Todo dia de noite. E isso foi até os 7 anos. Aí depois ele também, aos 10 anos, 12, ele sofreu um acidente de moto, teve traumatismo. Então foi bem difícil, né? E além de estar doente sempre, então também teve isso. Aí quando eu pensei, agora tudo se acalmou, ele tá melhor, né? Com 7 anos, dizem, né? As pessoas diziam, não, com 7 anos não vai mais ter pneumonia, né? Porque ele tinha uma atrás da outra. Aí eu pensei, bom, agora tudo certo. Aí um dia ele me disse assim, nós tínhamos ido para o Beto Carreiro e ele, mãe, não consigo ler uma letra lá de uma frase. Não consigo ler uma frase. Aí eu falei, como assim? Mas essa frase é gigante. Aí ele falou, não estou conseguindo. Aí quando nós voltamos, eu levei ele no oftalmo. Aí o oftalmo disse que ele tinha uma doença que se chama... eu não lembro agora o nome, que era uma doença bem rara no olho. Ele só tinha 15% de visão no olho. Isso lá pelos seus 12 anos de idade. Daí eu tive que fazer uma cirurgia no olho dele. Então, sempre foi bem complicado, assim, a saúde do meu filho, mas graças a Deus, hoje ele com 22 anos, super bem, é um guri de ouro, é um filho maravilhoso, faz TI, faculdade de TI, já trabalha, tem a sua vida própria. E hoje eu também sou casada, vai fazer 5 anos, com uma pessoa maravilhosa, que a gente se conheceu através dos cachorros. Então ele, assim como eu, ele ama os cachorros e cuida de mais de 50 cachorros na rua. Tem mais de 40 cachorros que ele adotou. Então ali a gente se uniu, né? Durante a semana o que eu não consigo fazer, busca um cachorro para mim na clínica, faz isso. Ele é meu parceirão, assim, o meu parceiro de verdade, assim, a gente se dá muito bem e eu agradeço também por ele fazer parte da minha vida. A gente precisa sempre tirar algum aprendizado de tudo que a gente passa, e principalmente por ser mulher. Vou falar uma coisa que eu sempre carrego para mim, não é porque eu sou mulher que eu tenho que me diminuir e achar que eu não vou conseguir. Não, mas eu não posso trabalhar porque eu tenho que ficar em casa. Mas eu não vou conseguir dar conta disso porque eu tenho filho para cuidar. A gente tem filho, né? Antes eu cuidava do meu filho, trabalhava. Nós somos mulheres e nós temos força. A gente tem capacidade e a gente não pode se diminuir. Então eu digo isso porque assim, isso eu tô falando para todas as mulheres. A gente precisa acreditar na gente e seguir os nossos sonhos e os nossos objetivos. Porque a gente pode estar aonde a gente quiser
É impressionante como a gente consegue perceber, né, que às vezes tem aquela coisa assim do machismo, né? Eu tenho lidado bastante com isso e tenho me colocado numa posição de que eu faço as minhas escolhas, eu sou mulher, eu decido, porque já vem uma cultura, a cultura já vem, né? A gente que tem que lutar, a gente que tem que impor os limites e impor o respeito. E isso eu tenho feito. Então, por isso que eu gosto de participar muito de tudo que tem, que fala da questão da mulher, trazer aqui para a Câmara de Vereadores, porque é muito importante mostrar que a mulher, incentivar outras mulheres, porque tem muita mulher que pensa assim, ó, ah, mas eu não vou conseguir. Não, tu vai conseguir. Eu consegui. Eu também pensava que não ia conseguir, estou aqui. Por que tu não vai conseguir? Então, a gente precisa ser exemplo para outras mulheres e mostrar que nós temos competência para a gente dar o nosso parecer nas coisas, para a gente dizer aquilo que a gente quer e que a gente não quer. Ah, mas, né, às vezes vem, ah, mas tu tem... Não, eu não tenho que fazer como tu quer, eu vou fazer como eu quero. Eu sou mulher. Eu acredito nas minhas convicções e naquilo que eu acho que é melhor para a nossa cidade. E a mulher, querendo ou não, agora eu vou falar uma coisa, né? Ela tem essa coisa do amor, né? Então, tudo que ela faz, ela põe um amor, né? Quando, do teu trabalho, a gente coloca muito amor, a gente faz com muito amor, a gente é muito intensa. Não que os homens não façam, tá? Não é isso. Mas eu tô dizendo, é aquela coisa mais, parece um pouco mais acolhedora, né? Então, isso impacta, eu acho, também, né? Então, eu tenho me posicionado muito e participado de tudo, das questões do feminicídio, violência contra a mulher, porque é importante a gente dizer, chega, tu não pode fazer isso, tu não vai mais fazer isso. E fazer com que outras mulheres, a gente seja exemplo. E a gente tem 3 mulheres aqui na Câmara e nós vamos ser o exemplo e eu acho que a gente já está sendo. Então, eu acho que é isso. Vamos esperar que Novo Hamburgo, ele seja, que a nossa cidade, né, ela cresça, como a gente está acreditando, como eu estou acreditando, espero que todos acreditem também e confiem, porque eu acredito que sim, a gente tem muito potencial para isso, nós temos muita força, né, tanto aqui a Câmara de Vereadores quanto o Legislativo, o Executivo, né, estão buscando mudanças para a nossa cidade, então eu peço que todos os hamburguenses dêem um voto de confiança para que a gente possa acreditar que nós vamos ter uma Novo Hamburgo muito melhor, né? Como a gente espera, né? Com mais tranquilidade, com mais esperança, com mais amor, com mais alegria, que novos tempos venham para a nossa cidade.